Boa noite, é uma alegria estar mais uma vez aqui, podendo compartilhar com você esse momento precioso de reflexão da Palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que é uma alegria estar aqui compartilhando com você, eu tenho que dizer que essa alegria não é completa, porque nós ainda continuamos vivendo um momento de restrições de convívio em sociedade. Ainda não temos a total liberdade de voltar a nos ver, a nos abraçar, a estarmos juntos, nesse convívio tão agradável, tão bom que é, de estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos em um mesmo propósito, e não apenas em um mesmo propósito, mas em um mesmo lugar. Então vamos continuar enquanto há essa necessidade de nos afastarmos, de estarmos um pouco distante. Vamos continuar cumprindo aí as regras necessárias para que possamos estar bem cuidados, bem protegidos. Vamos continuar seguindo todas as regras, todas as medidas, essenciais para que nós possamos cuidar da nossa saúde. E eu creio que logo logo Deus ele vai nos dar a vitória e esse momento difícil vai ficar apenas na lembrança, Eu creio realmente que ele ficará apenas na lembrança, porque Deus, ele mais uma vez, ele vai nos dar a vitória. Eu também nessa noite eu gostaria de estar parabenizando as mulheres. Sim, domingo é o Dia das Mães, então eu gostaria de aproveitar esse momento para já estar parabenizando as mães, parabenizando essas mulheres tão abençoadas, que têm aí esse presente dado por Deus, que ser mãe é com certeza também um presente de Deus para as suas vidas. Então eu quero parabenizá-las pelo Dia das Mães. E já que nós vamos, estamos falando, de parabéns para as mães, eu gostaria de, nesse momento que nós vamos refletir e meditar na Palavra de Deus, eu gostaria de estar usando o exemplo de uma mulher. Um exemplo muito lindo, mas muito lindo mesmo. Um exemplo tão especial. Um exemplo que não é apenas para as mulheres, mas é um exemplo para todos nós. Eu gostaria de estar lendo com você e meditando então no texto que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Primeiramente nós vamos ler do 36 até o 38 e vamos seguir nessa história tirando aí bons conselhos, bons exemplos, bons ensinamentos para as nossas vidas. Então vamos ao texto. Diz assim na palavra do Senhor, na palavra de Deus, está escrito assim, Lucas capítulo 7, 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Posicionou-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações através desse texto. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos ser ensinados pela Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que toda a palavra, Senhor, toda a Tua palavra, ela é boa, ela é eficaz, ela tem ensinamentos para os Teus filhos. Então, Senhor, dessa porção, dessa história, venha nos trazer um exemplo de vida, venha ensinar o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua vontade, possamos fazer a Tua vontade e assim possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. Esse realmente é um exemplo, é uma história maravilhosa para mim e para você.
Vejam o exemplo dessa mulher. O texto diz que um fariseu chamado Simão, esse fariseu, ele convidou Jesus para ir até a casa dele. Eu creio que ele até tinha, de certa forma, uma boa intenção, talvez, né? Vamos entender através do texto, vamos andar no texto e vamos ver se realmente ele tinha uma boa intenção. Aquele homem, o Simão, aquele fariseu, ele convidou Jesus para ir até a sua casa para jantar. Convidou Jesus para estar na casa dele. É algo realmente, é algo louvável, né? Quando nós olhamos num primeiro momento, aquele homem, ele parecia ter o interesse de estar junto com Jesus. Parecia que ele estava se importando com Jesus e queria a presença dele em sua casa, então o convida. E Jesus vai à casa dele. Jesus vai até a casa daquele fariseu, vai até a casa daquele homem, e Jesus chegando naquela casa, na casa de Simão, na casa do fariseu, Jesus ele segue o que é o costume. Jesus, ele entra na casa daquele homem e, como era de costume naquela época, ele se aproxima da mesa e, ao se aproximar da mesa, ele se debruça, ele se aproxima daquela mesa exatamente como era o costume e como eram as regras naquela época, como eram as regras de convívio daquela época. Mas Jesus estando ali, estando com aqueles homens, estando na casa daquele fariseu, uma mulher daquela cidade fica sabendo que Jesus está ali. E aquela mulher, ao saber que Jesus está na cidade, está na casa daquele homem, descobre que Jesus está na casa daquele homem, está na casa de Simão. Aquela mulher, no mesmo momento, ela se prepara para ir até Jesus, ela quer encontrar Jesus, ela quer ver Jesus. E aí nós vamos perceber que ela tem muito mais interesse de estar com Jesus do que o dono da casa. Ela vai até onde Jesus está, ela entra naquela casa e a cultura daquela época, ela não era assim não era tão conivente, ela não era uma cultura assim que tinha tanta liberdade com as mulheres. Então aquela mulher, ela de certa forma, ela não deveria entrar na casa daquele homem da forma como ela entrou. Mas ela não se preocupou com isso. Ela simplesmente, ao saber que Jesus estava naquela casa, ela foi até aquela casa. Ela foi até aquela casa e quando ela chegou lá e ela viu Jesus, ela parou naquele exato momento que ela viu Jesus, ela foi até onde Jesus estava, ela ficou atrás de Jesus e ali então atrás de Jesus, o texto diz no versículo 38 que ela se posicionou atrás de Jesus, ela prostrou-se aos pés de Jesus. Jesus então estava ali sentado meio inclinado, meio de lado, que as mesas eram diferentes das nossas mesas de hoje. Então ele sentava meio de lado assim, meio reclinado, e os pés de Jesus então estavam assim meio para o lado. E ela então chega exatamente e se prostra aos pés de Jesus. Ela consegue se aproximar dos pés dele, consegue se colocar em uma posição que ela consegue alcançar os pés de Jesus. E então ali, prostrada aos pés de Jesus, ela começa a chorar aos pés de Jesus. Além de chorar aos pés de Jesus, então ela passa, ao chorar aos pés de Jesus, ela passa então a molhar os pés de Jesus. As suas lágrimas, elas são tão intensas que elas molham os pés de Jesus, elas chegam a lavar os pés de Jesus. Tamanho é o choro daquela mulher por estar na presença de Jesus, por estar ali com ele, estar ali na presença dele. E ela vai além além de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela pega os seus cabelos e ela começa a enxugar os pés de Jesus. Que coisa mais linda, que coisa, quando nós entendemos o que isso significava, se torna ainda mais importante e mais lindo, porque os cabelos das mulheres naquela época simbolizavam a sua honra. Era algo muito importante para elas. Então, ao chorar aos pés de Jesus e secar
os pés de Jesus com os seus cabelos, ela estava colocando uma das coisas que tinha de mais honra na vida dela ao dispor de Jesus para secar os seus pés. Se não bastasse, ela ainda passa a beijar os pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela seca os pés de Jesus com seus cabelos e ela passa a beijar os pés de Jesus. Que coisa, não? Que demonstração de carinho, de amor, de respeito, que demonstração de honra que ela faz para Jesus naquela ocasião. E aí ela vai ao limite da demonstração de amor e respeito e honra a Jesus, quando diz que ela unge os pés de Jesus com perfume. Nós vamos ainda falar um pouco mais desse perfume, mas ela unge os pés de Jesus com perfume. E nesse exato momento em que ela toma essa atitude de entrar na casa daquele homem que ela não deveria ter entrado assim, tão repentinamente, sem pedir permissão, estar na presença apenas de homens, que ali estavam reunidos homens, né? Naquela situação não era algo assim tão normal, né? Como é hoje para nós. E ainda toma aquela atitude de chorar aos pés dele, secar os seus pés com os cabelos, de beijar os pés de Jesus e ainda lançar sobre os seus pés aquele perfume. Então o dono da casa, ele olha para aquela cena e ele diz: se Jesus fosse realmente quem diz que é, ele saberia quem é essa mulher. E pensa em seu coração, essa mulher, ela é pecadora. Mas ele não sabia que Jesus, ele sonda os corações e naquele momento ele entende exatamente o que está se passando no coração daquele fariseu, de Simão, e Jesus, então, eu creio, né, que ele poderia ter pensado e ter dito, essa conversa vai render, né? Deixa para mim, né? Você se acha esperto, Simão? Deixa para mim que agora nós vamos ter uma conversa um pouco mais séria, né? Eu vou te dar alguns ensinamentos e vamos ver, né, o que você vai pensar e sentir depois da conversa que nós vamos ter. E então Jesus passa a conversar com Simão e propõe, né? Nessa conversa, ele diz para Simão: Simão, me diz uma coisa. Existiam dois homens. E esses dois homens, na sequência do texto, né? Existiam dois homens. Um devia muito e outro devia pouco. Aqui diz que um devia 500 denários, no versículo 41. Um devia 500 denários e o outro 50. Esses dois homens foram perdoados. Qual desses dois vai ser mais grato pelo perdão que recebeu? Então Simão diz: com certeza, aquele que foi perdoado mais. E Jesus, então, pensa em seu coração, eu creio. Isso é suposições minhas, né? Diz, exatamente, a conversa está começando a ficar boa, né? Você vai entender muito mais do que isso, você vai ter muito mais aprendizados do que esse nessa noite. Esse é apenas o início da conversa. Ele, então, no versículo 44, ele seguindo a conversa, ele diz: Simão, olhe para essa mulher. Jesus olha para a mulher e também diz para Simão: Simão, olhe para essa mulher que você estava condenando, olhe para essa mulher. Vês esta mulher? Simão, eu entrei na tua casa e você não trouxe água para lavar os meus pés.
que era um costume daquela época. Sempre que alguém chegava na casa, era recebido com uma bacia com água para que pudesse lavar os seus pés, para que pudesse refrescar os seus pés da longa caminhada pelo deserto ou até mesmo pelas estradas, pelas ruas que não eram assim tão limpas naquele tempo, Não eram como as nossas ruas, que também não são assim tão limpas, Mas são calçadas, as ruas asfaltadas. Aquele tempo eles caminhavam, era na areia mesmo, Em alguns lugares, algumas calçadas, mas todas empoeiradas, cheias de areia. Então, era costume trazer uma bacia com água para que pudesse, então, ao chegar, lavar os seus pés. Também era colocada à disposição uma toalha para que pudesse enxugar os seus pés logo após os lavar. E Jesus então disse: você não trouxe água para lavar os meus pés, como é o costume. Você também não, você não trouxe, a água para lavar os meus pés, como é de costume. Porém, essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Você não trouxe uma toalha para enxugar os meus pés, como é de costume. Porém, essa mulher, ela enxugou os meus pés com os seus próprios cabelos. Você ainda quer falar dessa mulher, Simão? Ele poderia ter dito isso, mas estava subentendido naquela conversa. Você quer realmente condenar essa mulher, Simão? Da mesma maneira, tu não saudaste-me com um beijo em minha face. Eles tinham algo chamado de ósculo santo. As pessoas, quando eram recebidas, e essas pessoas eram amigas, as pessoas elas tinham o respeito do anfitrião, da pessoa que estava recebendo, davam um beijo em sua face para dizer: você é bem-vindo. Simão não deu um beijo na face de Jesus. Ela, todavia, desde que cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não teve a capacidade de me dar um beijo na face. Ela está a todo tempo beijando os meus pés. Simão, realmente você quer falar da atitude dessa mulher? E mais, ainda tem mais, ainda não acabou, Simão. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo. Quando a pessoa chegava, eles ungiam a cabeça dos seus convidados com óleo. Mas aquela mulher diz, como era de se esperar, como era de costume, você não ungiu a minha cabeça. Ou seja, tudo que era costume, que era de se esperar que você fizesse quando eu entrei na sua casa, você não fez. Ou seja, será que de fato você queria que eu viesse na sua casa ou você estava apenas cumprindo uma agenda? Você apenas me chamou para a sua casa só para cumprir uma agenda, mas será que de fato você queria a minha presença em sua casa, demonstrando que aquilo que você faz para os seus convidados, aquilo que é de costume fazer para os seus convidados, você não fez nenhuma dessas coisas? Você não me trouxe água para lavar os pés, você não me trouxe a toalha para enxugá-los, você não me deu um beijo em minha face e você não me ungiu a cabeça com óleo. Porém, todas essas coisas foram feitas por essa mulher que veio de fora, que não pertencia a essa casa. Ela veio de fora da casa, entrou sem pedir licença, ela entrou para demonstrar o seu carinho, a sua atenção, o seu amor, para demonstrar o quanto ela de fato queria estar na minha presença. E agora esse último detalhe é o que fala ainda mais alto. Que ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo ao entrar na casa, mas aquela mulher, ela trouxe um bálsamo puro, algo caríssimo, algo que eles usavam, que elas usavam para o dia do casamento. Era algo especial, era algo importante, para o dia das suas núpcias, do dia do casamento, o dia mais importante para uma mulher naquela época, o dia do seu casamento. E esse bálsamo, ele era muito caro. Eles guardavam dinheiro por muito tempo. Tinham famílias que vendiam até algumas das suas propriedades para conseguir o dinheiro para comprar esse bálsamo que era caríssimo. Muito, muito, muito caro.
E ela pega aquele bálsamo, ela chega diante de Jesus e diz que ela quebrou. Ela não apenas derramou um pouquinho daquele bálsamo sobre os pés de Jesus e guardou o restante para usar em outra ocasião ou até mesmo em seu casamento. Não! Ela quebrou aquele frasco e derramou todo aquele bálsamo sobre os pés de Jesus, dizendo: o Senhor é mais importante do que tudo para mim, até mesmo que o meu casamento. E eu estou quebrando esse frasco para demonstrar que eu não o usarei em nenhuma outra ocasião. Eu estou usando ele nessa ocasião, porque nenhuma ocasião para mim é mais importante do que essa, do que estar na tua presença, demonstrar para ti, Jesus, o quanto eu te amo, o quanto o Senhor é importante para mim, o quanto eu quero realmente ter um relacionamento de amizade e proximidade contigo. Olha o que aquela mulher fez, completamente diferente do que aquele fariseu, aquele homem chamado Simão, que até parece que teve uma boa atitude ao chamar Jesus para a sua casa, mas em Jesus chegando em sua casa, ele não deu a atenção devida a Jesus que dava a todos os outros convidados, até convidados que não tinham a importância que Jesus tinha. Mas aquela mulher, completamente diferente de Simão, ela demonstrou o seu amor, o seu carinho, a sua devoção. Ela mostrou com aquela atitude que Jesus era o mais importante em sua vida. Nada era mais importante para ela do que Jesus. Por isso a atitude daquela mulher foi tão importante e por isso a atitude daquela mulher está registrada na palavra de Deus e ela serve de exemplo para mim e para você nesse momento de reflexão. Sim, como nós falamos, nós queremos parabenizar as mulheres, as mães, no Dia das Mães, e por isso nós trouxemos um exemplo de uma mulher, mas nós poderíamos trazer esse exemplo em qualquer outro momento, porque é um exemplo tão lindo, é um exemplo tão importante, é um exemplo que não apenas as mulheres devem estar seguindo, mas também os homens, exemplo de realmente querer um relacionamento de intimidade, de proximidade com Jesus, de um relacionamento de sinceridade, não apenas de faz de conta, de cumprir tabela, de cumprir uma agenda, de cumprir uma agenda assim como Simão, de chamar Jesus para a sua casa, mas não dar atenção a ele. Não, aquela mulher não chamou Jesus para a sua casa, mas ela foi até onde Jesus estava, demonstrando que não importava onde Jesus estivesse, ela iria até lá porque ela queria estar com Jesus. Mais um exemplo para a minha vida, para a sua vida, para todos nós, de correr na direção de Jesus, de mostrar o quanto Ele é importante para nós, de não medir esforços para demonstrar o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós queremos um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele. É isso, é exatamente isso que nós precisamos. Só assim nós vamos ter uma vida realmente abençoada por Ele. Quando nós estamos próximos de Jesus, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós temos uma vida lançada aos pés de Jesus como aquela mulher, Jesus nos defende. Jesus, Ele intercede por nós, assim como fez por aquela mulher. Simão estava tentando denegrir a imagem daquela mulher e Jesus diz: opa, não, peraí. Eu vou defender essa mulher. Você disse que ela é pecadora? Veja o que ela fez. Tamanho amor que ela demonstrou por mim. Com certeza, quem demonstra um amor assim tão grande por mim, os seus pecados já estão perdoados. Segue no texto dizendo exatamente isso. Jesus assegura e afirma para Simão: essa mulher já está com certeza perdoada. E é exatamente isso que Jesus diz para mim e para você quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos lançamos aos seus pés, quando nós demonstramos a ele o nosso amor por ele. Ele nos defende, ele cuida de nós, ele nos abençoa. E como nós precisamos disso nesse momento, como nós precisamos da bênção de Deus e do cuidado de Jesus sobre as nossas vidas nesse momento que nós estamos enfrentando.
estamos enfrentando um momento difícil, complicado, mas que com certeza com a bênção de Deus e com o cuidado de Jesus, nós vamos passar por esse momento, nós vamos enfrentar esse momento e nós vamos ser mais do que vitoriosos, porque Deus mais uma vez vai nos abençoar, vai nos dar a vitória, porque nós temos uma vida de intimidade, nós temos um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele. Então vamos seguir o exemplo daquela mulher. Não vamos fazer como o fariseu, não vamos fazer como Simão, né? Viver de aparências, não. Vamos fazer como aquela mulher. Vamos demonstrar um amor verdadeiro e sincero por Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. E eu quero orar para que isso possa acontecer, que jamais a gente venha a esquecer de Jesus, que a gente jamais venha a se afastar de Jesus, que possamos sim ter sempre um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Então vamos orar? Senhor, abençoa as nossas vidas. Eu te peço, Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um de nós nesse momento. Cada família, Senhor, que está reunida ouvindo essa mensagem, cada família que nós conhecemos, Senhor, as nossas famílias, Senhor, que estão, Senhor, distantes de nós, que estão aí, Senhor, por esse Brasil afora, que estão passando por dificuldades, estão passando por incertezas, por dúvidas. Senhor, sê com elas, toca no coração delas, abençoa elas, traz elas para perto de Ti, faz com que elas possam entender que a nossa vida só tem sentido quando nós temos um relacionamento verdadeiro e sincero contigo. A nossa vida, ela não tem valor se nós não estamos aos teus pés, se nós não dedicamos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Eu te peço, Pai, que essa mensagem, ela alcance os nossos corações, que ela possa nos ensinar de uma forma toda especial. Sim, Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um, Senhor. De nós, abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, abençoa o nosso país, Jesus. Traz, Senhor, um renovo para as nossas almas, Senhor. Traz-nos, Senhor, a bênção da vitória, Senhor. Nos ajuda a sair, Senhor, dessa pandemia. Nos ajuda a sair, Senhor, dessa situação, Senhor, mais do que vencedores, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém.